Conheci um grande amigo, ele é filho de Deus Pai. O seu nome é Jesus Cristo. Nele a gente pode confiar. Conheci um grande amigo, ele é filho de Deus Pai. O seu nome é Jesus Cristo. Nele a gente pode confiar. A gente pode confiar. Jesus, Jesus. Nele a gente pode confiar. A gente pode confiar. Jesus, Jesus. Nele a gente pode confiar. Conheci um grande amigo, ele é filho de Deus Pai. O seu nome é Jesus Cristo. Nele a gente pode confiar. Jesus, Jesus. Nele a gente pode confiar. Jesus, Jesus. Nele a gente pode confiar. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, o Salvador. Só por Ele encontrei a vida eterna com Deus, com Deus. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, o Salvador. Só por Ele encontrei a vida eterna com Deus, com Deus. Calmo, sereno e tranquilo, sinto descanso neste viver. E isto devo a um amigo que só por Ele eu pude obter. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, o Salvador. Só por Ele a vida eterna com Deus, com Deus. Triste foi sua história, levou da cruz sem pecado algum. Só porque me amou, morreu por mim e não hesitou. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, o Salvador. Só por Ele encontrei a vida eterna com Deus, com Deus. Ele é Jesus.
vida eterna com Deus, com Deus. Você só pode ser feliz tendo Jesus no coração. Você só pode ser feliz. Você só pode ser feliz tendo Jesus no coração. Você só pode ser feliz porque Ele é Jesus, seu amigo, teu Senhor, o Salvador. Só por Ele ganhamos a vida eterna com Deus, com Deus. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, o Salvador. Só por Ele ganhei a vida eterna com Deus, com Deus, com Deus. Graça e paz, queridos irmãos, estamos aqui mais uma vez reunidos para louvar e bendizer o nome do Senhor. Você já acompanhou alguns cânticos espirituais em adoração ao nosso Deus e agora o convido para a reflexão da palavra de Deus. Estive orando pedindo a Deus que nos orientasse numa palavra que viesse de encontro às nossas necessidades, que diga respeito ao momento em que nós estamos atravessando, seja individualmente, no aspecto familiar, como povo, como nação. Então nós vamos falar sobre uma situação que diz respeito a todos nós, sobre os cuidados que devemos ter contra um inimigo que considero o veneno da alma. Para tanto, eu convido os irmãos a acessarem suas Bíblias, a deixarem suas Bíblias abertas no Evangelho segundo Mateus, capítulo 6. Evangelho segundo Mateus, capítulo 6, nós vamos falar sobre a ansiosa solicitude pela vida, palavras de Jesus inseridas no Sermão da Montanha ou no Sermão do Monte, o mais famoso discurso de Jesus, que é direcionado diretamente aos seus discípulos. Por isso, consideramos esta palavra vinda da parte de Deus, especialmente aos seus discípulos. Enquanto os irmãos localizam o texto, eu quero dar mais uma vez as boas-vindas a você que nos honra com a sua presença, com a sua participação, com a sua conexão, também com a sua participação através dos comentários, das curtidas, dos compartilhamentos. Solicitamos aos irmãos que continuem dando visibilidade ao nosso canal. É a melhor forma de estarmos estendendo a palavra de Deus, né, os trabalhos da igreja, muito além destas quatro paredes. Quero saudar também meu pastor, João Roberto Raimundo, que em casa nos acompanha, intercede por nós nesta jornada. Deus abençoe, meu pastor, a toda a sua casa. Também aos irmãos que estão fora de Brasília, temos a alegria de sermos acompanhados por irmãos de outros estados, aos quais também deixamos aqui a nossa gratidão. Eu não vou citar nomes porque acabamos esquecendo alguns e cometemos esta injustiça, mas sintam-se todos abraçados e a todos agradecemos mais uma vez pela companhia, pela participação. Pois bem, vou tirar a máscara aqui agora para poder facilitar na leitura do texto. Nós estamos num grupo aqui de 5 irmãos, além de mim, estão nos assessorando aqui nos trabalhos técnicos, também participaram dos louvores espirituais, e é sempre justo agradecermos a Deus pela dedicação destes meninos que têm
se empenhado ao máximo para proporcionar à Igreja do Senhor momentos de edificação através dos cultos transmitidos, dos cultos online. Que Deus recompense a cada um. Pois bem, Evangelho segundo Mateus, capítulo 6. Eu quero ler com os irmãos a partir do versículo 25. Palavras de Jesus aos seus discípulos, dizendo: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves dos céus, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo, vosso Pai Celestial as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, outros homens de pequena fé? Portanto, não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celestial, vosso Pai Celeste, sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Que Deus nos abençoe. Queria pedir a Deus que nos abençoasse, que nos abençoe pela sua palavra. Santo Deus, nós estamos diante da tua maravilhosa e augusta presença. Nós estamos diante da revelação do Senhor aos nossos corações. Estamos, ó Deus, diante de um problema que afeta não somente a nós, mas a toda a humanidade. Refiro-me, ó Deus, à ansiedade, e eu te peço que o Senhor nos ajude nesta noite, pela tua palavra, a compreendermos e a enfrentarmos este terrível inimigo, para que haja paz, para que haja alegria, contentamento no coração de todos nós, especialmente daqueles que servem ao Senhor. Orienta-nos, ó Deus, pela tua palavra, é a oração que fazemos e a fazemos em nome de Jesus. Então vamos falar hoje, queridos irmãos, sobre este assunto muito importante, um problema que, como disse, afeta a todos. Tão importante este assunto que é mencionado no Novo Testamento, nada mais, nada menos do que por Jesus, pelo apóstolo Pedro e também pelo apóstolo Paulo. Os três principais nomes do Novo Testamento falam explicitamente sobre este assunto. Certamente este problema que vivemos nos dias atuais também já ocorria nos tempos de Jesus e no tempo da igreja chamada primitiva. Um problema que nos ronda de maneira mais potencializada nos dias atuais, causando estragos indeléveis ao corpo e à alma. Refiro-me à ansiedade. O que é ansiedade? É a excessiva agitação do sistema nervoso central, é uma sensação desprazerosa e semelhante ao medo. Os seus efeitos se percebem logo e aparecem em situações reais ou imaginárias, de ausência de controle. Eu diria que a ansiedade geralmente é acompanhada de um sentimento de medo. É um mal a ser evitado.
Jesus, por 4 vezes no texto lido, menciona este imperativo: não andeis ansiosos, não vos inquieteis. O apóstolo Paulo, falando sobre o assunto, também vai ser claro: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Pedro, por sua vez, falando sobre a ansiedade, diz: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. 1 Pedro, capítulo 5, versos 6 e 7. Você, querido irmão, querida irmã, que me escuta nesta hora, você se considera uma pessoa ansiosa? Você consegue identificar os sinais da ansiedade na sua vida? Por que seria tão difícil controlar esta ansiedade? Se você identifica traços de ansiedade, esta mensagem é para você. Mas esta mensagem é para mim, é para você que também não identifica sinais, mas que em algum momento da vida vai ser instigado, confrontado, assediado por este sentimento devastador que é a ansiedade. Nós sabemos que o isolamento social provocado pela pandemia, em resposta, ou pelo menos na tratativa da Covid-19, este isolamento tem potencializado a ansiedade em muita gente, em muitas pessoas. Antes mesmo da pandemia, a Organização Mundial da Saúde, a OMS, já apontava o Brasil como o país mais ansioso do mundo. Já pensou nisto? Ora, esta geração, ela poderia perfeitamente ser chamada de geração Rivotril. E, por favor, não pense que eu estou fazendo pouco caso do uso deste medicamento. Por favor, se você faz uso, eu não estou menosprezando o seu uso. O que eu quero dizer é que nunca houve na história um tempo de tanta ansiedade, de tanto descompasso emocional, de tanta agitação. Talvez a aceleração deste tempo, tudo é urgente. Talvez a aceleração da informação, tudo se processa de uma maneira astronômica, gigantesca. Se você tem, por exemplo, o controle da televisão, não consegue ver nada até o seu final. Provavelmente alguns que começaram a ouvir esta mensagem já se desviaram para outros canais, talvez fruto de uma ansiedade, de uma preocupação excessiva. De fato, nós vivemos um tempo de ansiedade, de muita inquietação. Quais são as causas desta ansiedade? No texto, Jesus apresenta algumas preocupações, como o vestir, como o comer. Existem, evidentemente, muitas causas que geralmente, como disse, estão associadas ao medo. Situações que podem gerar desconforto na alma, no coração. São problemas familiares, problemas de ordem relacional, problemas de ordem financeira, os problemas econômicos. Quantos pais de família, neste exato momento, não estão angustiados, correndo o risco de perder o seu emprego? Quantos outros não perderam a sua fonte de renda? Quantos outros já não estão à beira do desespero por não ter como suprir as necessidades básicas do seu lar? Outras preocupações como doenças, enfermidades, medo do câncer, medo do infarto, medo de qualquer outra doença, medo de acidentes, medo do vírus, medo da morte de alguém especial. Certa psicóloga listou
algumas situações que podem desencadear a ansiedade, potencializar os seus efeitos. O medo da gente perder alguém amado, especial, medo de alguém adoecer, a possibilidade da morte, a perda da subsistência, do pão diário, da exclusão social, a impotência para proteger as pessoas especiais, os filhos, a esposa, os irmãos, a dificuldade de se ajustar à rotina com os filhos em casa, a mudança de forma de trabalho, o home office, por exemplo, ou, em alguns casos, trabalhos em casa. Mas, queridos irmãos, a despeito de todas estas coisas, a ordem de Jesus é clara, a orientação de Deus através da sua palavra é explícita. Não andeis ansiosos, não é uma recomendação apenas, é um mandamento da parte de Deus. A Bíblia Sagrada nos traz, neste e em outros textos, alguns alertas quanto a este inimigo, a este veneno para a alma, que sufoca não somente a alma, mas que também pode desencadear uma série de problemas físicos e emocionais. A ansiedade, de acordo com o texto, é coisa de pagão. Jesus diz, olha, no texto, Jesus diz que estas coisas, a preocupação com o pão, a preocupação com a vestimenta, este de desespero pelas necessidades básicas da vida, é coisa de pagão. Por quê? Porque Jesus diz que o Pai Celeste sabe que nós necessitamos destas coisas. E uma vez que aplicamos o coração, versículo 33, a buscar o seu reino, a buscar a sua justiça, Deus, o sabedor das nossas necessidades, há de supri-las. Portanto, é uma questão de absoluta confiança em Deus. Para reforçar este pensamento, Jesus cita dois elementos da natureza. Cita os pássaros e cita os lírios do campo. Os pássaros que não trabalham, mas que Deus lhes dá o alimento diário. Os lírios que não tecem, que não fiam, mas que Deus os veste em esplendoroso, de maneira tão esplendorosa, que nem mesmo Salomão, no auge da sua glória, se vestiu como a um deles. Portanto, a orientação de Deus para as nossas vidas é que não nos assemelhemos aos pagãos, aqueles que não têm confiança em Deus, aqueles que não têm relacionamento com Deus e por isso se desesperam diante das necessidades básicas. Pedro diz que, ao contrário da murmuração, da preocupação excessiva, a despeito desta possibilidade de ser invadido por uma ansiedade tremenda, devemos lançar sobre Deus, com pedidos e com ações de graças, as nossas necessidades. A ideia aqui, irmãos, é que devemos colocar diante de Deus o fardo que não podemos carregar. Não temos forças, não temos condições de suportar o peso da ansiedade, por isso devemos colocar as nossas necessidades com confiança diante de Deus. Outra recomendação da palavra aqui é que a ansiedade não acrescenta absolutamente nada, muito pelo contrário. Jesus pergunta, por acaso podemos acrescentar um côvado à sua vida? Por acaso podemos acrescentar meio metro? Por acaso podemos trazer alguma solução mediante a ansiedade? Um côvado de 45 centímetros, para ser mais preciso. Podemos prolongar a nossa vida, dilatar a nossa experiência? Evidentemente que não. A preocupação, segundo Jesus, ao invés de alongar a vida, pode encurtá-la. A ansiedade nos mata pouco a pouco.
ela rouba nossas forças, ela mina os nossos sonhos, a nossa saúde, enfraquece a nossa fé. Por isso Jesus chama os discípulos aqui de homens de pequena fé. Ela neutraliza a nossa confiança em Deus e nos empurra para uma vida de insatisfação e de lamentos. Por isso diz o texto sagrado: não andeis ansiosos, não deis lugar à ansiedade. Pelo contrário, coloquem as suas necessidades, coloquem os seus pedidos diante de Deus com plena confiança. O texto na Bíblia Vida é muito mais claro ainda: não se aflijam com nada. Ao invés disso, orem a respeito de tudo, contem a Deus as necessidades de vocês e não se esqueçam de agradecer-lhe por suas respostas. Que texto lindo! A melhor solução, o melhor antídoto para este veneno chamado ansiedade é justamente a oração. É a nossa dependência num Deus que não somente conhece as nossas necessidades, mas tem prazer em atendê-las. O salmista declara, vejam que texto maravilhoso, Salmo de número 94, versículo 19: quando a ansiedade já me dominava no íntimo, o teu consolo trouxe alívio à minha alma. Oh bênção, oh glória! O salmista reconhece que as situações, que as circunstâncias começavam a invadir o seu coração, trazendo profunda ansiedade, preocupações ilimitadas, mas quando menos percebeu, o consolo da parte de Deus já havia trazido paz e contentamento ao seu coração. Alertas feitos. Por que não se preocupar? Por que não permitir que a ansiedade seja companheira constante? Por que não abrir de uma vida de plena satisfação, dando lugar a esta ansiedade? Primeiro, porque as preocupações são nocivas. A ansiedade é destruidora. Você precisa evitá-la, porque ela vai trazer malefícios na sua vida, vai corromper as suas emoções, vai tirar o brilho dos seus olhos, a cor dos seus olhos. A ansiedade vai trazer um sentimento de derrota, um sentimento de tristeza, um sentimento de inutilidade, de incapacidade. Não é este o sentimento que Deus quer que alimente a sua alma, o seu coração. Muito pelo contrário, o Senhor diz: tende bom ânimo. É isto que Deus quer para nós: corações animados, corações fortalecidos, corações revigorados para enfrentar as dificuldades que se apresentam. A Bíblia ainda diz que as preocupações não adiantam absolutamente nada. Já falamos sobre isto. A Bíblia ainda assegura: por que evitar a ansiedade? Porque temos um Deus que é o Deus da providência. Jesus diz no texto: o vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. E no versículo seguinte: todas estas coisas vos serão acrescentadas, diz Jesus. Na medida em que nós aplicamos o nosso coração ao reino de Deus e à sua justiça, na medida em que nós confiamos na providência deste Deus, a certeza é de que Ele suprirá cada uma das nossas necessidades. A Bíblia, queridos irmãos, está cheia de exemplos da providência deste Deus que é provedor. Vemos, por exemplo, no caso de Israel, 40 anos no deserto, jamais faltou o pão, o maná, jamais faltou a água, jamais as suas sandálias e as suas vestes se desgastaram. Isto é sobrenatural, é providência de Deus.
O texto aqui diz que o Senhor veste os lírios no campo com glória e esplendor jamais vistos. Jesus, o bom pastor, é aquele que poeticamente supre as nossas necessidades, nos conduz aos pastos verdejantes, às águas tranquilas. Nossos nomes estão gravados em suas mãos. Na cruz, ele nos satisfaz plenamente. É o Deus que conta até os fios de cabelo da nossa cabeça. E nossas lágrimas são por eles recolhidas para memorial eterno. Este Deus provedor não permite que nada aconteça sem a sua permissão. Nenhuma arma é forjada contra nós. Nós somos a menina dos seus olhos. Diz Deus através do profeta Isaías que não submergiremos nos rios, não nos queimaremos no fogo. É o Deus que trabalha por nós enquanto dormimos. É o Deus que não cochila, que não descansa. É o Deus que cuida enquanto nós descansamos. Hebreus capítulo 13, versículo 5. De maneira alguma te deixarei, diz o Senhor. Nunca, jamais te abandonarei. Este é o Deus que cuida de nós. Este é o Deus que providencia, que supre cada uma das nossas necessidades. A pergunta que Jesus faz aos discípulos os leva a uma reflexão quanto ao seu valor, e mais do que isto, quanto ao agir de Deus para com aquela que é a coroa da sua criação, a humanidade. Não valeis vós mais do que pardais? Não valeis vós mais do que a erva que hoje existe e amanhã é lançada no fogo? O que Jesus está dizendo, queridos irmãos, é que se Deus de maneira especial cuida dos pardais, das aves e cuida dos lírios, não o faria muito mais a nós, que diante dos seus olhos somos muito mais preciosos do que pássaros e ervas? Preciso lhe fazer algumas perguntas. Você crê, de fato, que Jesus ouve orações? Você crê, de fato, que Deus cuida de ti nos mínimos detalhes? Você crê que Deus zela pelos seus? Crê que Deus supre cada uma das suas necessidades? De coração você acredita que nada na sua vida passa desapercebido aos olhos do Senhor? E mais ainda, você crê que verdadeiramente todas as coisas, as boas e ruins, as alegres e as tristes, contribuem para o teu bem, segundo o propósito de Deus? Você crê, de fato, que Deus é todo-poderoso? Se as suas respostas são afirmativas, então me responda a uma última pergunta: por que andas ansioso? Por que andas ansiosa? Por que te perturbas? Por que te inquietas no íntimo? Por que não consegues reclinar a cabeça e dormir sossegadamente? Por que apela para calmantes? Por quê? Simplesmente me diga por quê. A ansiedade é a tua companheira constante. Por que que o teu riso, por que que a tua esperança, por que que a tua alegria tem sido sufocadas pela ansiedade? Porque tens permitido que o brilho da glória, ou que o brilho da vida abundante que Cristo veio nos dar, desapareça dos teus olhos? Que possamos, como salmista, dizermos: bendito seja o Senhor, que dia a dia leva o nosso fardo. Deus é a nossa salvação. Ou ainda, como diz a palavra viva: louvado seja o Senhor,
Ele leva nossos problemas e nos dá a sua salvação. Concluo, queridos irmãos, dizendo que o resultado natural no coração daqueles que confiam em Deus é a paz. O texto sagrado diz que devemos lançar sobre o Senhor a nossa necessidade. O texto sagrado, por Paulo, diz que os motivos da ansiedade devem ser colocados diante de Deus em oração. Sabe o que é que Paulo vai dizer na sequência? E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações. Notaram? Quando nós descansamos em Deus, quando nós confiamos plenamente em Deus, o resultado natural é paz. Paz na alma, paz no coração. Mas, pastor, como é que eu posso ter paz vivendo em meio a uma atmosfera de morte? Como é que eu posso estar em paz se a cada minuto eu vejo notícias que cada vez mais se aproximam de mim, da minha casa? Como é que nós podemos ter paz quando não há ainda uma expectativa, uma certeza plena de que esta pandemia terminará? Que o mundo voltará ao curso natural? Eu te respondo, como? Sujeitando a nossa vida, depositando no altar de Deus a nossa completa dependência, esperando plenamente o agir deste Deus. Se Deus agir, quem pode impedir? A minha esperança, a sua esperança está no Deus Todo-Poderoso. Desta forma, descansemos no Senhor e que a paz que excede todo o entendimento guarde os nossos corações. Não andeis ansiosos, não vos inquieteis, é um mandamento da parte de Deus. Deixar de cumprir isto é desobedecer à voz do Senhor. Eu queria orar pedindo a Deus que traga sobre mim e sobre você sabedoria do alto, ação do Espírito de Deus em nossos corações, para vivermos esta paz que é dada por Deus àqueles que descansam no seu poder. Vamos orar? Longe de nós, ó Deus, toda inquietação, toda preocupação, toda ansiedade, sabendo que o Senhor tem cuidado de nós, sabendo que o Senhor trabalha por nós, sabendo que os teus olhos estão sobre nós e conhecendo cada uma das nossas necessidades. Ajuda-nos, ó Deus, a aplicarmos o coração no teu reino, na tua justiça, sabendo que as demais coisas são acrescentadas segundo o teu propósito, segundo a tua fidelidade. Visite, ó Deus, a cada servo do Senhor que tem acompanhado esta mensagem. Que o Senhor, pelo teu Espírito, complete-a em cada coração e que frutos brotem na vida de teus filhos, para a glória do teu santo nome. Que a paz que excede todo o entendimento guarde os nossos corações. E agora, que a paz do Senhor, a paz que emana do trono da graça de Deus Filho, o amor de Deus Pai Celestial, o poder, a unção do Santo Espírito, estejam convosco, desde agora e para todo sempre. Amém e amém. Que o Senhor seja contigo, querido amado irmão, querida e amada irmã. Sintam-se fortemente abraçados, sintam-se fortemente abraçados. Continuamos pedindo a Deus que em breves dias nos conceda a oportunidade de vê-los aqui, de estarmos juntos aqui na casa do Senhor,
louvando e bendizendo a Ele pelas maravilhas realizadas em nossas vidas. Uma ótima noite, fiquem em paz e na graça do Senhor. Beijo a todos. Eu busco tempo para tantas coisas, são tantos planos para pouco tempo. Em meio a tudo que exige tempo, eu já não tenho tempo para falar com Deus. Eu me disponho para o trabalho e sem notar eu perco o horário. Só resta tempo para fechar a porta para tudo que na realidade importa. Não tenho tempo para descansar, rever amigos e conversar. Já não consigo me assentar à mesa e alimentar o que a alma almeja. E quando eu quero viver o tempo, tal fumaça some num momento. E antes que tudo perdido esteja, e antes que tarde demais eu perceba que ganhei o mundo.